Olá. Olá a todos. Então, estamos aqui no nosso... Hoje é o 41º desse encontro, desse grupo aqui de leitura do Capital Livro 1. Estamos aqui no capítulo 13, o longo capítulo 13, que talvez, acho que mais uns 2 encontros a gente consegue terminar ele, né? Então, maquinaria e grande indústria, estamos aqui, item 7 hoje. Repulsão e atração de trabalhadores com o desenvolvimento da indústria mecanizada. Crises da indústria goldoeira. Todos os representantes responsáveis da economia política admitem que a primeira introdução da maquinaria age como uma peste sobre os trabalhadores dos artesanatos e manufaturas tradicionais, com os quais ela inicialmente concorre. Quase todos deploram a escravidão do operário fabril. Um comentário, Fernando, aqui. Ok, tem a questão do horário, né? E qual é o grande trunfo que eles põem à mesa? Que a maquinaria, depois dos horrores de seu período de introdução e desenvolvimento, termina por aumentar o número dos escravos do trabalho, ao invés de diminuí-lo. Sim, a economia política se regozija com abjeto teorema, abjeto para qualquer, entre aspas, filantropo que acredite na eterna necessidade natural do modo de produção capitalista, de que mesmo a fábrica fundada na produção mecanizada, depois de certo período de crescimento, depois de um maior ou menor período de transição, esfola mais trabalhadores do que ela inicialmente pôs na rua. Nota 226, uma longa nota aqui sobre o Marx. Ganil considera, ao contrário, que o resultado final da indústria mecanizada consiste num número absolutamente reduzido de escravos do trabalho, à custa dos quais um número maior de pessoas honestas vive e desenvolve sua conhecida perfectibilidade perfectível. Por pouco compreenda o movimento da produção, ao menos ele sente que a maquinaria é uma instituição extremamente funesta se sua introdução transforma trabalhadores ocupados em indigentes, e seu desenvolvimento faz surgir mais escravos do trabalho do que os que ela eliminou anteriormente. O cretinismo de seu próprio ponto de vista só pode ser expresso por suas próprias palavras. 2 pontos. Abre aspas aqui para o MC Ganil. As classes condenadas a produzir e a consumir diminuem, e as classes que dirigem o trabalho, que trazem toda a população a assistência, o consolo e o esclarecimento, multiplicam-se e apropriam-se de todos os benefícios resultantes da diminuição dos custos do trabalho, da abundância dos produtos e dos baixos preços dos bens de consumo. Nessa direção, a espécie humana se eleva às mais altas criações do gênio, penetra nas profundezas misteriosas da religião, estabelece os princípios salutares da moral. Que, abre parênteses aqui, Marx, que consiste em apropriar-se de seus benefícios, etc. As leis tutelares da liberdade, de novo aqui um comentário de Marx, em parênteses, liberdade para as classes condenadas a produzir, e do poder da obediência e da justiça, do dever e da humanidade. Extraímos esse palavrório de MC Ganil, Sistema de Economia Política. Certamente, alguns casos já demonstravam, como por exemplo o das fábricas inglesas de estame de seda, que quando a expansão extraordinária de ramos fabris alcança certo grau de desenvolvimento, tal processo pode estar acompanhado não só de uma redução relativa no número de trabalhadores ocupados, como de uma redução em termos absolutos. Aqui, nota S. Acho que ele está fazendo referência àqueles quadros que a gente viu no último encontro com o número de trabalhadores, né? Em 1860, quando se realizou, por ordem do parlamento, um censo especial de todas as fábricas do Reino Unido, a seção dos distritos fabris de Lancashire, Cheshire e Yorkshire
adjudicada ao inspetor fabril R. Baker, contava com 652 fábricas, destas 570 continham 85.622 teares a vapor, 6.819.146 fusos, excluindo os fusos de torcer, 27.439 cavalos de vapor em máquinas a vapor, 1.390 em rodas d'água e 94.119 pessoas ocupadas. Em 1865, portanto, 5 anos depois, em contrapartida, as mesmas fábricas dispunham de 95 mil teares, 7 milhões de fusos, 28 mil cavalos a vapor, 1.445 em rodas d'água e 88.913 pessoas ocupadas, ou seja, 5 mil pessoas a menos, mais ou menos. Né? De 1860 a 1865, portanto, ocorreu nessas fábricas um aumento de 11% em teares a vapor, 3% em fusos, 5% em cavalos, ao passo que o número de pessoas ocupadas diminuiu 5,5%. Entre 1852 e 1862, assistiu-se a um considerável crescimento da fabricação inglesa de lã, enquanto o número de trabalhadores empregados permaneceu quase estacionário. Abre aspas, isso mostra em que grande medida a maquinaria recém-introduzida havia deslocado o trabalho de épocas anteriores. Então, 2 notas, né? Aqui ele está fazendo referência ao reporte dos inspetores de fábrica, no relatório dos inspetores de fábricas. Ao mesmo tempo, porém, já estava dada a base material para a ocupação de um número crescente de trabalhadores em 110 novas fábricas com 11.625 teares a vapor, 600 mil fusos, quase 3 mil cavalos força em vapor hidráulica, etc. Aqui, nota 228, mais uma dos relatórios, né, dos inspetores, do ano de 1862, adendo à segunda edição. Ao final de dezembro de 1871, dizia o inspetor de fábricas Redgrave, numa conferência celebrada em Bradford, na New Mechanics Institution. Abre aspas, o que tem me surpreendido há algum tempo é a aparência modificada das fábricas de lã. Antes estavam todas repletas de mulheres e crianças. Agora, a maquinaria parece efetuar todo o trabalho. Por mim questionado, o fabricante deu a seguinte explicação. Abre aspas para o fabricante. No sistema antigo, eu empregava 63 pessoas. Depois da introdução da maquinaria aperfeiçoada, reduzi minha mão de obra para 33. E, recentemente, em consequência de novas e grandes mudanças, pude reduzi-los de 33 para 13 pessoas. Então, voltando aqui. Em certos casos empíricos, o aumento de trabalhadores fabris ocupados é, com frequência, apenas aparente, isto é, não se deve à expansão da fábrica já fundada na produção mecanizada, mas à anexação gradual dos ramos auxiliares. Por exemplo, entre 1838 e 1858, nas fábricas da indústria algodoeira britânica, o aumento dos teares mecânicos dos trabalhadores fabris neles ocupados foi ocasionado simplesmente pela expansão desse ramo de atividades nas outras fábricas. Ao contrário, isso se deveu à introdução da força do vapor nos teares de tapetes, fitas, linho, etc., cuja força motriz era até então a força muscular humana. Nota 229, de novo, os relatórios dos inspetores de fábrica. De modo que o aumento desses operários fabris não era mais do que a expressão de uma redução do número total de trabalhadores ocupados. Por fim, não levamos em conta aqui o fato de que, por toda parte, com exceção das fábricas metalúrgicas, trabalhadores adolescentes, menores de 18 anos, mulheres e crianças constituem o elemento amplamente preponderante do pessoal fabril. Compreende-se, porém, não obstante a massa trabalhadora deslocada de fato e virtualmente substituída pela indústria maquinizada, que, com o crescimento desta última
expresso no número aumentado de fábricas da mesma espécie, ou nas dimensões ampliadas das fábricas existentes, os operários fabris possam ser, no fim das contas, mais numerosos do que os trabalhadores manufatureiros ou os artesãos por eles deslocados. Suponha que, no velho modo de produção, o capital de 500 libras aplicado semanalmente consista, por exemplo, em 2,5 de 2/5 de capital constantes e 3/5 de capital variável. Isto é, que 200 libras sejam investidas em meios de produção e 300 libras em força de trabalho. Digamos, a razão de 1 libra por trabalhador. Com a produção mecanizada, a composição do capital total se transforma. Este se decompõe agora, por exemplo, numa parte constante de 4/5 e numa parte variável de 1/5. Ou, dito de outro modo, apenas 100 libras são investidas em força de trabalho. Portanto, 2/3 dos trabalhadores anteriormente ocupados são dispensados. Se essa indústria fabril se expandir e o capital todo investido, permanecendo inalteradas as demais condições de produção, aumentar de 500 para 1.500, teremos 300 trabalhadores ocupados, tantos quanto antes da Revolução Industrial. Se o capital aplicado aumentar até 2.000, então 400 trabalhadores serão empregados, portanto, 1/3 a mais do que no antigo modo de produção. Em termos absolutos, o número de trabalhadores empregados aumentou em 100. Em termos relativos, isto é, em proporção ao capital total adiantado, ele caiu em 800, uma vez que no antigo modo de produção, o capital de 2.000 teria ocupado 1.200, em vez de 400 trabalhadores. A diminuição relativa do número de trabalhadores é, assim, compatível com seu aumento absoluto. Anteriormente, partimos do pressuposto de que, ao crescer o capital total, sua composição permanecia constante, pois tampouco se modificavam as condições de produção. Mas já sabemos que a cada progresso do sistema da maquinaria aumenta a parte constante do capital, isto é, a parte composta de maquinaria, matéria-prima, etc. Ao mesmo tempo que diminui o capital variável, investido em força de trabalho. E sabemos também que em nenhum outro modo de produção o aperfeiçoamento é tão constante e, por isso, a composição do capital total é tão variável. Essa mudança contínua é, no entanto, interrompida de modo igualmente constante por intervalos de parada e por uma expansão meramente quantitativa sobre uma dada base técnica. Com isso, aumenta o número de trabalhadores ocupados. Assim, por exemplo, o número de todos os operários nas fábricas de algodão, lã, estame, linho e seda no Reino Unido somava em 1835 apenas 354.684 trabalhadores, enquanto em 1861 só os números de tecelões operando teares a vapor, entre parênteses, de ambos os sexos das mais diferentes idades, a partir dos 8 anos, chegava a 230.654. De fato, esse crescimento não parece tão grande quando se leva em conta que, em 1838, os tecelões manuais britânicos de algodão, juntamente com os familiares que eles ocupavam, somavam 800.000, para não mencionar os tecelões deslocados na Ásia e no continente europeu. Nota 230, ele está falando. Os sofrimentos dos tecelões manuais, entre parênteses, de algodão e de materiais misturados com algodão, foram objeto de investigação de uma comissão da coroa, mas embora a miséria desses trabalhadores tenha sido reconhecida e lamentada, a melhora de sua situação foi deixado a cargo da sorte e da mudança dos tempos. E podemos esperar agora, 20 anos depois, que esses sofrimentos se tenham quase extinguidos, para o que, com toda probabilidade, contribuiu à grande expansão atual do tear a vapor. Relatório dos inspetores de fábrica de 1856. Nas poucas observações que ainda nos restam fazer sobre esse ponto, trataremos em parte
de relações puramente fatuais, ainda não alcançada por nossa exposição teórica. Enquanto a produção mecanizada se expande no ramo industrial à custa do artesanato ou da manufatura tradicionais, seus êxitos são tão seguros quanto seriam os de um exército armado com fuzis de agulha contra um exército de arqueiros. Esse período inicial, em que a máquina conquista pela primeira vez seu campo de ação, é de importância decisiva devido aos extraordinários lucros que ajuda a produzir. Estes não só constituem por si mesmo uma fonte de acumulação acelerada, como atraem à esfera favorecida da produção grande parte do capital social adicional que se forma constantemente e busca novas aplicações. As vantagens particulares do período inicial, caracterizada por um avanço impetuoso, repetem-se constantemente nos ramos da produção em que a maquinaria é introduzida pela primeira vez. Mas assim que o sistema fabril conquista certa base existencial e determinado grau de maturidade, assim que seu próprio fundamento técnico, a própria maquinaria, passa, por sua vez, a ser produzida por máquinas, assim que se revolucionam a extração de carvão e ferro, bem como a metalurgia e os meios de transporte, em suma, são estabelecidas as condições gerais de produção correspondentes à grande indústria. Esse modo de produzir adquire uma elasticidade, uma súbita capacidade de se expandir por saltos que só encontra limites na insuficiência de matéria-prima e de mercado por onde escoar seus próprios produtos. A maquinaria promove, por lado, um incremento direto na matéria-prima, tal como ocorreu, por exemplo, com a Cotton Gin, que aumentou a produção de algodão. Nota 231. Outros métodos pelos quais a maquinaria afeta a produção da matéria-prima serão mencionados no livro 3. Por outro lado, o barateamento dos produtos feito à máquina e os sistemas revolucionados de transporte e de comunicação são armas para a conquista de mercados estrangeiros. Ao arruinar o produto artesanal desses mercados, a indústria mecanizada os transforma compulsoriamente em campos de produção de sua matéria-prima. Assim, por exemplo, as Índias Orientais foram obrigadas a produzir algodão, lã, cânhamo, juta, anil, etc., para a Grã-Bretanha. Aqui, 232, exportação de algodão das Índias para a Grã-Bretanha, 1846, 1860 e 1865, então a gente vê o crescimento exponencial, né? São 34 milhões, depois 200 milhões, aqui 15 anos depois, e 5 anos depois já mais do que dobrou, né? Para 445 milhões. A constante transformação em supranumerários dos trabalhadores dos países da grande indústria estimula de modo artificial a emigração e a colonização de países estrangeiros, transformando-os em celeiros de matérias-primas para a metrópole, como ocorreu com a Austrália, convertida num centro de produção de lã. Nota do 2333, né? Ele fala aqui, o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos é ele próprio um produto da grande indústria europeia, ou mais precisamente, inglesa. Em sua atual configuração, 1866, eles devem ser considerados uma colônia da Europa. Adendo à quarta edição. Desde então, os Estados Unidos se transformaram no segundo país mais industrializado do mundo, sem que com isso tenham perdido por completo seu caráter colonial. Friedrich Engels. Tá? Então, a exportação de algodão dos Estados Unidos para a Grã-Bretanha, 46, 400 milhões, 852, 765 milhões, 1859 são 961 milhões, 1860 já 1 bilhão 115 milhões. Aqui ele vai fazer as exportações de grãos dos Estados Unidos para a Grã-Bretanha, né? Então, entre 1850 e 1862, trigo mais do que dobrando,
Cevada também dobrando praticamente, centeio crescendo aí, sei lá, 50%, farinha de trigo, deixou de enviar, né, a farinha de trigo, ou seja, primarizou, milho quase dobrando, trigo, mouro, milho também, bom, tem 2 milhos aqui, um está dobrando também, enfim, total importado de 35 milhões para 74 milhões, né? Mais do que o dobro em apenas 12 anos. Eu acabei lendo a próxima nota, né? Eu tinha que ter ido aqui na 233. Cria-se, assim, uma nova divisão internacional do trabalho adequada às principais sedes da indústria mecanizada, divisão que transforma uma parte do globo terrestre em campo de produção, preferencialmente agrícola, voltado a suprir as necessidades de outro campo, preferencialmente industrial. Tal revolução é acompanhada das profundas modificações na agricultura, das quais não nos ocuparemos por hora. Então, aqui na agricultura, que ele faz aquela nota aos Estados Unidos. Por iniciativa do Sr. Gladstone, a Câmara dos Comuns ordenou, a 18 de fevereiro de 1867, que se efetuasse uma estatística de todo o grão, cereal e farinha de qualquer espécie, importados e exportados do Reino Unido, entre 1831 e 1866. Apresento mais adiante a síntese dos resultados. A farinha está reduzida a quarters de grão. Ver a tabela a seguir. Os dados apresentados por Marx são extraídos do relatório parlamentar Corn, Grain and Meal, etc. Períodos quinquenais. Então, importação anual média, né? Ela vai de 1831 a 1835, 36 a 40, 41 a 45, 1846. Então, a gente vê, né, um crescimento muito grande na importação entre 35 aqui e 40, e depois entre 45, 46 para 46 e 50, né? Tem aí uma multiplicação por mais que 3 vezes aqui, né? Enquanto a exportação caiu nesse mesmo período. Ou seja, aqui a gente vê esse excedente da importação, né, de cereais. E a população crescendo, sim, mas, obviamente, não tão expressivamente. Vai de torno de 24 milhões a quase 28 milhões, né? Ou seja, então, qual que é esse excedente de importação dividido pela população? Daria em torno aqui de 0,036, vai para 0,310, ou seja, multiplicado por 10 esse excedente de importação, que é por população, né? Dividido pela população. E aqui a continuação da tabela até 1860. Então, Caio, o que significa aí? Que a população cresce menos do que o excedente aí de grãos? Não, eu acho que ele está dizendo o seguinte, né? A média de grãos importados, né? Falando de importação líquida, né? Porque ele tira o importação e exportação. Ela está multiplicando várias vezes, ou seja, a Inglaterra ela se torna um importador líquido de commodities, ou das colônias, né? Está importando grãos ali, todos aqueles grãos que a gente viu lá nos Estados Unidos. Ou seja, e acho que o argumento que ele está fazendo, né, sobre a questão do deslocamento que a indústria cria, transforma as colônias em
produtores de matérias-primas, né? Eu acho que esse que é o ponto aqui, né? E a gente vê isso como que esses grãos, né? Essa média de grãos importados pelo tamanho da população, ela vai aumentando muito drasticamente, né? De 0,036 grão por pessoa aqui. Ele não fala se é quilo, acho que é qualquer unidade de medida, mas chegando a 0,5, né? Ou seja, é quase 20 vezes mais, né? Deve dar umas 15 vezes aí, vezes mais o tanto de matéria-prima que se importa das colônias por habitante, né? Ou seja, isso é uma necessidade da expansão do sistema fabril, mas será que falta muito aqui para a gente? Ainda tem um bom trecho. Eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso. Porque eu estou fazendo a minha interpretação. Bem rapidamente, é porque esses dias para trás eu tinha lido um texto de um economista keynesiano lá da Unicamp, esqueci o nome dele. Eu até mandei para o Léo esse artigo, que ele está fazendo justamente essa correlação entre a relação do desenvolvimento industrial chinês com a desindustrialização brasileira. Aí ele analisando que o aprofundamento desse comércio exterior Brasil-China tem industrializado a China e reprimarizado a economia brasileira, sabe? Mas eu não esqueci o nome do cara agora, teria que depois localizar. É interessante fazendo essa análise aí vendo isso aí que o Marx está desenvolvendo. Deve ter sido colega seu lá do Unicamp, cara. Não, se for, bom, tem um rapaz lá, um professor, não, chama Bruno, eu esqueci o nome dele, o sobrenome, eu acho que ele estuda bastante questão de China. Bruno De Conte, pode ser? Mas, enfim. Não, acho que realmente é relevante, né? Hoje, eu estava vendo um dado disso, agora eu não vou lembrar, mas ordem de grandeza, a China importa 80% da soja que ela consome, 80% do petróleo, sei lá, 60% da carne, né? Em ordens de grandezas muito grandes, né? Essas commodities, se você pegar o minério de ferro, é tudo acima de 50%, né? Ela não consegue produzir, são produtos que o Brasil exporta, né, para a China. Realmente, tal de Leonardo Bular Marque, o nome do cara. Eu não vou lembrar agora, mas teria que caçar aqui, porque eu tinha mandado para o Léo, mas eu estou olhando no Zap aqui, teve aquelas atualizações do meu WhatsApp, acabou que saiu o texto, mas eu mando depois, eu localizo aqui. Bom, mas fica aí. Se ninguém tiver mais nenhum comentário sobre isso, eu vou continuar a leitura aqui. A enorme capacidade própria do sistema fabril de expandir-se aos saltos e sua dependência do mercado mundial geram necessariamente uma produção em ritmo febril e a consequente saturação dos mercados, cuja contração acarreta num período de estagnação. A vida da indústria se converte numa sequência de períodos de vitalidade mediana, prosperidade, superprodução, crise e estagnação. A insegurança e a instabilidade que a indústria mecanizada submete à ocupação e, com isso, a condição de vida do trabalhador tornam-se normais com a ocorrência dessas oscilações periódicas do ciclo industrial. Descontadas as épocas de prosperidade, graça entre os capitalistas a mais encarniçada luta por sua participação individual no mercado. Tal participação é diretamente proporcional ao baixo preço do produto.
além da rivalidade que essa luta provoca pelo uso de maquinaria aperfeiçoada, substitutiva de força de trabalho e pela aplicação de novos métodos de produção, chega-se sempre a um ponto em que se busca baratear a mercadoria por meio da redução forçada dos salários abaixo da força de trabalho, abaixo do valor da força de trabalho. Nota 235, uma nota longa aqui, sobre o relatório do comissário de F.D. Longs. Tá? Numa proclamação às Trade Societies da Inglaterra, realizada em julho de 1866 pelos trabalhadores postos nas ruas pelos fabricantes de calçado de Leicester por meio de um lockout, lê-se entre outras coisas. Abre aspas. Há cerca de 20 anos, a fabricação de calçados de Leicester foi revolucionada pela introdução do rebitamento no lugar da costura. Aquele tempo, podia-se ganhar bons salários. Logo, esse novo negócio se expandiu consideravelmente. Estabeleceu-se uma grande concorrência entre as firmas, cada uma delas esforçando-se para apresentar o artigo mais elegante. Pouco depois, no entanto, surgiu um tipo pior de concorrência, a saber, a de cada firma vender no mercado a um preço mais baixo do que a outra, né? Undersell. As danosas consequências dessa prática não tardaram a se manifestar na forma de redução de salários, e a queda do preço do trabalho foi tão rápida e impetuosa que atualmente muitas firmas pagam apenas a metade do salário original. Não obstante, apesar de os salários continuarem a cair, os lucros parecem aumentar com cada alteração na taxa de salários. Mesmo os períodos desfavoráveis da indústria são aproveitados pelas fabricantes para obterem lucros extraordinários por meio de redução exorbitante de salários, isto é, do roubo direto dos meios de subsistência mais imprescindíveis ao trabalhador. A título de exemplo, com relação à crise da tecelagem de seda em Coventry, abre aspas, segundo informações que obtive com tanto de fabricantes como de trabalhadores, não cabe dúvidas de que os salários têm sido rebaixados numa medida maior do que impunha a concorrência dos produtores estrangeiros ou outras circunstâncias. A maior parte dos tecelões trabalha com salários reduzidos em 30% e até 40%. Uma peça de fita, para cuja confecção o tecelão recebia 6 ou 7 shillings há 5 anos, agora não lhe rende mais do que 3 shillings e 3 pence, ou 3 shillings e 6 pence. Outro trabalho, que anteriormente era remunerado com 4 shillings, e até mesmo 4 shillings e 3 pence, agora é pago com apenas 2, ou no máximo 2 shillings e 3 pence. A baixa salarial é maior do que a requerida para estimular a demanda. De fato, no caso de muitos tipos de fita, a baixa salarial não foi nem mesmo acompanhada de alguma redução do preço do artigo. Né? Relatório do comissário F.D. Longchamp, 1866. O crescimento do número de trabalhadores fabris é, portanto, condicionado pelo crescimento proporcionalmente muito mais rápido do capital total investido nas fábricas, mas esse processo só se realiza nos períodos de alta e baixa do ciclo industrial. Ademais, ele é constantemente interrompido pelo progresso técnico, que ora substitui virtualmente os trabalhadores, ora os desloca de fato. Essa mudança qualitativa na indústria mecanizada expulsa constantemente trabalhadores da fábrica ou cerra seus portões ao novo afluxo de recrutas. Ao mesmo tempo que a expansão meramente quantitativa das fábricas absorve, juntamente com aqueles expulsos, novos contingentes de trabalho. Desse modo, os trabalhadores são continuamente repelidos e atraídos, jogados de um lado para o outro. Isso em meio a uma mudança constante no que diz respeito ao sexo, idade e destreza dos recrutados.
As vicissitudes do operário fabril são melhor evidenciadas por mais de uma rápida análise das vicissitudes da indústria algodoeira inglesa. De 1770 a 1815, a indústria algodoeira esteve em depressão ou estagnação por 5 anos. Durante esse primeiro período de 45 anos... Tá, obrigado, Fernando. Os fabricantes ingleses desfrutavam do monopólio da maquinaria e do mercado mundial. De 1815 a 1821, depressão. Em 1822 e 23, prosperidade. 1824, são abolidas as leis de coalizão. Grande expansão geral das fábricas. Aqui, nota. Leis da coalizão. Em 1799 e 1800, uma série de leis do parlamento inglês proibiu a fundação e atividade de quaisquer organizações de trabalhadores, as quais foram novamente revogadas pelo parlamento em 1824. No entanto, mesmo depois disso, as autoridades continuaram a limitar ao máximo a atividade das organizações operárias, especialmente a agitação para que os operários ingressassem numa organização e participassem de greves foi considerada como intimidação e punida como crime. Em 1825, crise. Em 1826, grande miséria e levante entre os trabalhadores de algodão. Em 1827, leve melhora. Em 1828, grande aumento dos teares a vapor e das exportações. Em 1829, a exportação, particularmente para a Índia, supera de todos os anos anteriores. 1830, mercados saturados. Grande calamidade de 1831 a 1833. Depressão contínua. A Companhia das Índias Orientais é privada do monopólio do comércio com o Extremo Oriente, Índia e China. Em 1834, grande incremento de fábricas e maquinarias, escassez de mão de obra. A nova lei dos pobres promove o êxodo dos trabalhadores agrícolas para os distritos fabris. Grande busca de crianças nos condados rurais, tráfico de escravos brancos. 1835, grande prosperidade. Ao mesmo tempo, os tecelões manuais de algodão morrem de fome. 1836, grande prosperidade. 1837 e 38, depressão e crise. 1839, recuperação. 1840, grande depressão, insurreições e intervenção do exército. 1841, terríveis sofrimentos dos operários fabris. 1842, fabricantes expulsam os operários das fábricas a fim de forçar a revogação das leis de cereais. Milhares de trabalhadores vão para Yorkshire, onde são repelidos pelo exército e seus líderes sendo levados a julgamento em Lancaster. 1843, grande miséria. 1844, recuperação. 1845, grande prosperidade. Em 1846, primeira ascensão contínua, em seguida, sintomas de reação, revogação das leis de cereais. 1847, crise. Redução de salários em 10% ou mais para a festa duplicação do tamanho do pão. 1848, continua a depressão. Manchester sob ocupação militar. 1849, recuperação. 1850, prosperidade. 1851, preço das mercadorias em baixa, salários baixos, greves frequentes. 1852, tem início um processo de melhora. Continuam as greves, os fabricantes ameaçam importar trabalhadores estrangeiros. 1853, exportações em alta, greve de 8 meses e grande miséria em Preston. 1854, prosperidade e saturação dos mercados. 1855, chegam notícias de falências provenientes dos Estados Unidos, Canadá e dos mercados da Ásia Oriental. 1856, grande prosperidade. 1857, crise. Em 1858, melhora. Em 1859, grande prosperidade, aumento das fábricas.
1860, apogeu da indústria algodoeira inglesa. Os mercados indiano, australiano e de outros países encontram-se tão saturados que ainda em 1863 mal haviam conseguido absorver todo o encalhe. Tratado comercial com a França, enorme crescimento das fábricas e da maquinaria. 1861, a melhora contínua por algum tempo. Reação, Guerra Civil Americana, escassez de algodão. De 1862 a 1863, colapso total. Só vendo aqui. A história da escassez de algodão é característica demais para que não nos ocupemos dela por um instante. Os indicadores das condições do mercado de 1860 a 1861 mostram que a crise do algodão foi oportuna e parcialmente vantajosa para os fabricantes, fato reconhecido nos relatórios da Câmara de Comércio de Manchester, proclamado no parlamento por Palmerston e Derby e confirmado pelos acontecimentos. Nota 236, reportes de inspetores de fábrica, 1862. Certamente, em 1836, muitas dentre as 2.887 fábricas algodoeiras do Reino Unido eram pequenas. Segundo o relatório do inspetor de fábrica, Redgrave, cujo distrito administrativo compreendia 2.109 dessas 2.887 fábricas, 392 delas, ou seja, 19%, empregavam menos de 10 cavalos a vapor. 345 delas, ou 16%, empregavam entre 10 e 20, ao passo que 1.362 empregavam 20 ou mais cavalos a vapor, o mesmo relatório de fábrica. A maioria das pequenas fábricas eram tecelagens construídas a partir de 1858, durante o período de prosperidade, a maior parte dela por especuladores, dos quais um fornecia o fio, o outro a maquinaria e um terceiro o prédio, sob a direção de antigos capatazes ou de outras pessoas desprovidas de recursos. A maior parte desses pequenos fabricantes se arruinou. O mesmo destino lhe teria reservado a crise comercial, evitado pela crise algodoeira. Embora constituíssem um terço do número de fabricantes, suas fábricas absorviam uma parte incomparavelmente menor do capital investido na indústria algodoeira. Quanto à magnitude da paralisação, segundo estimativas fidedignas, 60% dos fusos e 58% dos teares estavam parados em outubro de 1862. Isso se refere a todo o ramo industrial e, naturalmente, modificava-se muito em cada distrito individual. Apenas algumas poucas fábricas trabalhavam em tempo integral, 60 horas semanais. As demais trabalhavam com interrupções. Mesmo no que diz respeito aos poucos trabalhadores ocupados em tempo integral e que habitualmente recebiam por peça, seu salário semanal era necessariamente reduzido devido à substituição do algodão de melhor qualidade pelo pior, da Sea Island pelo egípcio. Aqui, variedade de algodão produzida nas Sea Islands, grupo de ilhas menores que se estende do rio Santee, na Carolina do Sul, até a desembocadura do rio São João, no norte da Flórida. Do americano e do egípcio pelo surat, das Índias Orientais, e do algodão puro por misturas de restos de algodão com surat. A fibra mais curta do algodão surat, a impureza que ele é natural, a maior fragilidade das fibras e a substituição da farinha, a fim de engomar os fios da edidura, etc., por todo tipo de ingredientes mais pesados, diminuíam a velocidade da maquinaria ou o número de teares que um tecelão podia vigiar, aumentando o trabalho destinado a corrigir os erros da máquina e reduzindo, juntamente com a quantidade menor dos produtos, a remuneração por peça. Com o uso do surat e o trabalho em tempo integral, a perda do trabalhador aumentou em 20% a 30% e até mais.
Porém, a maioria dos fabricantes também rebaixou a taxa de salário por peça em 5, 7,5% e 10%. Compreende-se, portanto, a situação daqueles que só estavam ocupados por 3, 3,5 ou 4 dias por semana, ou apenas 6 horas por dia. Em 1863, já depois de uma melhoria relativa, os salários semanais dos tecelões, fiandeiros, etc., eram de 3 shillings e 4 pence, 3 shillings e 10 pence, 4 shillings e 6 pence, 5 shillings e 1 penny, etc. 238 reportes. Aqui está falando de novo relatórios dos inspetores de fábrica. Mesmo nessas condições angustiosas, não se esgotava o espírito inventivo do fabricante em matéria de descontos salariais. Estes eram impostos, em parte, com multas por defeitos no produto, provocados pela má qualidade do algodão, maquinaria inadequada, etc. Mas onde o fabricante era o proprietário dos casebres dos trabalhadores, ele cobrava os aluguéis por meio de descontos no salário nominal. O inspetor de fábrica Redgrave narra o caso dos self-acting minders, ou seja, aqueles que supervisionam várias self-acting mules, né, que é a máquina de tear, que, ao término de 14 dias de trabalho integral, recebiam 8 shillings e 11 pence, de cuja soma se descontava o aluguel da casa, ainda que o fabricante lhe devolvesse a metade como presente, de modo que os minders levavam para casa 6 shillings e 11 pence. Ao final de 1862, o salário semanal dos tecelões variava de 2 shillings e 6 pence para cima, ou seja, 1/3 do que era o salário anterior. Nota 239. Bom, acho que vale a pena a gente, já está na avançada da hora, a gente fazer uma pausa por aqui, porque acho que ele vai falar mais sobre a questão dos salários, né? E a gente já está saindo um pouco dessa questão da expansão da fábrica e as crises que assim se desenvolvem a partir daí, né? Que, como a gente começou esse item, ele está falando da relação entre a expansão da fábrica e da maquinaria e a redução do trabalho, né? A expulsão dos trabalhadores, a precarização. Então, fica aí aberto aí para os comentários. Fazer um comentário rápido, né? Aqui nesse nível de abstração ainda, o Marx não pode apresentar, né, a teoria completa do ciclo econômico. Mas aqui esse movimento de expulsão e depois de retração dos trabalhadores, ele está muito ligado à dinâmica dos ciclos, né? Se pegar aí os períodos de auge, prosperidade, crise, né? Você vai vendo aí como é que, né, a maquinaria, de certa maneira, ela diminui relativamente o trabalho, né, por unidade, produção, por máquina e tal, mas ela aumenta o número absoluto de trabalhadores. Mas a tendência geral é a expulsão dos trabalhadores aí. Não é? Só que aí isso tá tudo condicionado a esse período do ciclo econômico, né, o Marx está demonstrando aí. Por isso que ele lista ali todas aquelas crises, né? Aquele conjunto de crises se detém nessa do algodão, porque essa é uma crise que, né, a crise de 66 do algodão, provocada pela Guerra Civil Americana, inclusive é uma crise que vai matar mais de 1 milhão de pessoas na Índia, né, e tal. Tem uma grande fome em decorrência dessa crise e tal. Mas é interessante esse movimento, né, que ele tá do ciclo econômico, como é que, não é, o capital tende a expulsar trabalhadores. Isso vai gerando, de certa maneira, uma redução dos salários, que aumenta o exército industrial de reserva. Aí, quando, né, a economia vem, aí vai vir a crise. Aí, depois, quando começa a recuperar o boom, a necessidade de recontratar os trabalhadores ou expandir novos ramos, igual ele vai falar lá em cima do carvão e tal e tal. Mas é interessante ver essa dinâmica, né? Uma luta de classe se insinuando aí, né, nessa dinâmica do ciclo econômico o tempo todo, e como, de certa maneira, o salário está um pouco condicionado por essa luta de classes, né? E isso fica mostrado aí quando ele vai ali listando os vários ciclos de crise,
né, as fases do ciclo e tal, e a luta que se impõe ali. Mas é interessante esse movimento, né? Primeiro, há um crescimento absoluto dos trabalhos, do trabalho, uma diminuição relativa, não é? Segundo, esse movimento de expulsão e retração está vinculado ao ciclo econômico, ao qual período do ciclo. E aí implica aí uma certa luta política e tudo mais. Paro por aqui. Eu só acrescentaria, que eu acho que é uma coisa que a gente pode até abstrair do texto, é que o ciclo econômico, da forma como ele descreve aqui, ele é uma decorrência do sistema capitalista da maquinaria, né? Porque a maquinaria, ela aumenta dramaticamente a produtividade do trabalho, então ele fala, no primeiro momento, ela desloca, né, o artesanato, e então você tem um crescimento. Ele fala que é nesse momento que os grandes lucros são feitos, né? Só que o sistema capital, né, pelas suas características até da concorrenciais, etc., ele atrai novos capitalistas, novos entrantes, né, que eles vão inflar essa bolha, né? Porque chega o capitalista, etc. À medida que você tem esses novos entrantes, esse crescimento do sistema, você pode até ter alguma prosperidade, né, que é o segundo momento ali que você tem a ampliação do número de escravos, né, que o Marx fala, ou seja, vão contratar novos trabalhadores, mas também você tem que expandir o mercado e, ao mesmo tempo, tem que consumir as matérias-primas, né? E isso vai levar à própria crise, né? Porque aí chega um momento que você tem tanto uma saturação no mercado, você tem que cortar preço, cortar salário, exploração, né? Ou seja, o primeiro movimento desse ciclo, do ciclo de superprodução capitalista, ele vem da introdução desse sistema de máquinas, né? Tá diretamente relacionado e ligado a ele, né? Então, eu acho que esse é um fato importante, né? A se destacar. Exatamente, Caio. Essa observação sua é bem importante. Vamos dizer, é esse revolucionamento técnico que vai produzir o ciclo industrial. Tanto que a primeira crise, vamos dizer, crise, o ciclo está bem desenhadinho, em 1825, né? Ali que já tem um sistema de máquina desenvolvido. Inclusive, eu vou pegar essa parte aqui para minha tese, essa discussão já aqui, porque é o início ali da questão do ciclo, né? Ó, se não haver mais comentários, a gente encerra. Eu tenho um compromisso depois, às 7 horas, eu acho. Podemos? Não, sem problemas. Então, até semana que vem, camaradas. Tá. Eu acho que só um comentário. Não, é mais para você, olha, não precisa, acho que pode terminar gravando. Eu acho que eu achei o texto que você falou. Ah, você achou aí? Ah, não, beleza. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Bruno de Conte. Impactos da economia chinesa sobre a economia brasileira. É esse aqui? Mesmo. Esse mesmo. Eu te mando o link. Já mando o link ali no grupo. Então tá. Beleza? Valeu, Caio. Valeu. Falou, boa noite.